Está desligado? Aleluia, Deus. Deus poderoso, Cordeiro Santo de Deus, né? Ele é maravilhoso, irmão. Ele é maravilhoso. A gente está orando aí, pedindo ao Senhor para que Ele venha, aleluia, Deus, levantar homens e mulheres com autoridade, com ousadia, para que juntos nós venhamos fazer o ID do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. É porque Ele é merecedor de honra e de glória, né? Se não fosse Ele, eu não estaria aqui, a igreja não estaria aqui. Aleluia, Deus. É pelas suas misericórdias que dura para sempre que nós estamos aqui, né? Para bendizer o santo nome, né? Talvez muitos tenham passado luta, dificuldade. Aleluia, Deus. Mas o Senhor Jesus, no Senhor Jesus, somos fiel para vencer toda batalha e toda luta. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E como eu falei, irmão, hoje nós vamos falar um pouco a respeito do que é uma mulher virtuosa. Aleluia, Deus. E para os jovens que ainda não são casados, agora tem que também prestar atenção em arrumar uma varoa para que futuramente você ingresse no ministério, para que a varoa, nem o varão venha tirar a essência de Deus na vida de cada um dos meus irmãos. Amém? Aleluia, Deus. E hoje nós vamos falar um pouco as características de uma mulher virtuosa, tá bom? Aleluia, Deus. Então é muito maravilhoso a palavra do Senhor. E essa noite nós vamos começar no livro de Provérbios, é o capítulo 31, nós vamos começar a partir do versículo 10. Aleluia, Deus. Perdi, eu mandei um arquivo para o teu celular, depois procura no meu zap, viu? Está um arquivozinho escrito e eu vou mandar tu lendo. Aleluia, Deus, que nós vamos falar um pouco a respeito desse assunto, né? Aleluia, Deus, obrigado pela visita do jovem, né? Aleluia, Deus, que o Senhor venha abençoar, fortalecer e dar força. Provérbios é o capítulo 31 e vamos começar a partir do versículo 10. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E que o Senhor, irmão, venha tomar você como instrumento. Aleluia, Deus. E o qual é o nosso intuito? Derrubar os espíritos geracionais, os altares da minha vida, da sua vida, do nosso antepassado, para que você venha continuar uma vida promissora. Aleluia, Deus. Muitas vezes nós não sabemos porque nós não prosperamos. Muitas vezes nós não sabemos porque não damos certo em algo emocional, na nossa vida conjugal, porque, irmão, muitas vezes tem altar geracional sobre a minha família, sobre a sua família. Talvez o seu pai, a sua mãe levantou algo lá atrás, talvez o seu avô levantou algo lá atrás, e isso começa a culpar nós. Como é que nós fazemos isso? Renunciando tudo isso e fazendo uma aliança com o Senhor, e quebrando e entrando numa dimensão de glória junto com o nosso Senhor Jesus. Depois passando
E é isso que eu estou pedindo ao Senhor. Senhor, revela a tua igreja as coisas grandiosas que o Senhor tem para revelar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A minha vontade é que cada um dos irmãos vivesse o sobrenatural de Deus. Aleluia, Deus. Visse os portais espirituais. Cada um de vocês, irmão, tem um anjo que foi mandado para lhe ajudar a herdar a vida eterna. E por que é que nós não gozamos disso tudo, irmão? Porque às vezes nós não fomos ensinados e às vezes nós não se disponibilizamos para viver esse sobrenatural. Aleluia, Deus. E às vezes nós se conformamos com algo. Às vezes nós vemos que a nossa família não progrediu. E aí nós começamos a ver aquilo e nós achamos, eu vou ser só mais um. Não, mas nós não temos que ser só mais um. Agora você tem que olhar com o olhar do Filho de Deus. E nós olhamos muitas vezes como um cego, como um bastardo, mas nós temos que olhar como um filho. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E o filho, ele goza das promessas do Pai. O filho, ele goza das heranças do Pai. Aleluia, Deus. Então o Senhor, ele começa a tirar toda a orfandade, toda a rejeição da nossa vida e começa a dar um mover espiritual, uma paternidade, um mover que só ele e você conhece. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então essa noite, irmão, que cada um de nós venha mergulhar na presença do Senhor e viver o sobrenatural do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. E com a incumbência que o Senhor Jesus me deu para escrever esse livro, irmão, o meu intuito é que esse lugar, essa cidade, a igreja, não só aqui, mas a igreja em geral, ela venha viver o sobrenatural do Senhor, viver algo que o Senhor tem para conosco. Aleluia, Deus. E por que aqui hoje nós não vivemos um casamento abençoado, irmão? Não é por causa do Senhor, é por causa de nós. E por causa que também muitas vezes nós não ensinamos como nós temos um casamento abençoado. Nós olhamos o que? Para as coisas do mundo. Este jovem cantou um louvor sobre isso, que às vezes nós vamos olhar para coisas do mundo. Nós somos crentes, não devemos mais olhar para as coisas do mundo. Agora nós temos que deixar as coisas verem para lá e agora viver uma nova novidade de vida. Abraão, o que foi que ele fez, irmão? Ele agora não foi viver mais aquilo que ele vivia com seu pai. Ele agora foi viver aquilo que Deus tinha para ele. O povo, quando o Senhor tirou do Egito, agora não era para viver mais as coisas do Egito, mas era para viver as coisas que Deus tinha para eles. Mas o que era que eles queriam? Voltar para o Egito. O Senhor tirou eles do Egito, agora o Senhor queria tirar o Egito de dentro dele. E para nós viver, irmão, um casamento abençoado, viver as promessas que Deus tem na minha vida e na sua vida, irmão. Aleluia, Deus, é deixar com que Ele trabalhe dentro do meu ser, dentro do seu ser. Aleluia, Deus. E toda vez, então muitas vezes nós dizemos, o mundo diz que o casamento tem que ter suas briguinhas, mas a Bíblia diz que o casamento não é para ter briga. Aleluia, Deus. A Bíblia diz uma coisa, os homens vão e diz outra. A Bíblia diz que a mulher prudente, ela vem do Senhor, mas o homem diz que não é assim. O homem diz que nós temos que procurar. Os homens dizem que a mulher tem que procurar um marido. E toda vez que o homem procura, ou a mulher procura, dá errado. Mas o Senhor diz que a mulher, os bens quem dá é o Senhor. Os bens quem dá é o Pai. Mas a mulher prudente quem dá é o Senhor. E o Senhor é tão maravilhoso que quando o homem estava no jardim, ele disse, não é bom que o homem vive só. Enquanto o homem estava dormindo, o Senhor estava fazendo o que? Uma varoa para ele. Aleluia, Deus. Então lá no princípio não foi o homem quem escolheu foi o próprio Deus. E muitas pessoas ficam ensinando a igreja que o primeiro casamento que Deus fez errado. Não, tudo que o Senhor faz é perfeito. É a nossa natureza humana, é a nossa escolha, é aquilo que nós pensamos e queremos que faz com que nós erramos. Aleluia. Aí, quando chega em Gênesis capítulo 24, aí nós vemos também, aleluia, Deus, Abraão mandando ir buscar uma esposa para o seu filho. E aí Eleazar diz, a moça que der de beber a mim e os camelos, essa sim é a mulher do meu Senhor. E quando ele chega no poço, aleluia, Deus, você já prestou atenção que o poço ele tem algo muito simbólico? Rebeca estava no poço, Sípora estava
você e os seus camelos. Ele diz, essa é a mulher do meu Senhor. Aleluia, Deus. E por que dá muito divórcio? Como eu já disse, por causa das nossas escolhas. Aleluia, Deus. E é sobre isso que eu quero falar. As características de uma mulher virtuosa. Aleluia, Deus. E o versículo 10, aleluia, Deus, de Provérbios 31 diz assim, ó: a mulher virtuosa, quem achará? Ele aqui faz uma pergunta. O seu valor é muito excelente e de finas joias. Aleluia, Deus. Então, quando nós vemos aqui, irmão, nós vemos um homem, ele elogiando quem? A sua mãe. Quando nós vemos no versículo 1, capítulo 1, nós vemos um rei chamado Emanuel, quase assim o nome dele, que é um pouco complicado de falar. E então aquele homem, ele começa a explicar, dar um testemunho do que a sua mãe fez para ele se tornar um grande rei, um grande homem. E ela começa a instruir o tipo de mulher qual ele deveria se casar com ela. E depois de algum tempo, esse homem agora está contando o quê? O testemunho da sua mãe. Olha a grandeza de uma mulher virtuosa. Ele começa a contar o testemunho da sua mãe, que a sua mãe tinha ensinado para que futuramente ele se tornasse um homem abençoado, um homem com casamento abençoado. É por isso que eu tenho o tema do livro, o casamento abençoado. E como é que nós vamos ter um casamento abençoado, irmão? Se estabelecendo na doutrina do Senhor, nos fundamentos da palavra de Deus. Então não vai dar nada errado, porque a mulher respeita o homem respeita a mulher. Então esse homem começa a dar o que, irmão? Testemunho da sua esposa. Perdão, da sua mãe. Ele começa a dar testemunho da sua mãe. Como a sua mãe te ensinava para se tornar esse grande homem. Aí quando chega no versículo 10, aí ele começa a dizer, a mulher virtuosa, ela é mais valiosa do que o que, irmão? Do que uma joia. Aleluia, Deus. Mas antes de nós começar aqui, irmão, eu quero falar um pouco a respeito da mulher que o homem escolhe. Aleluia, Deus. Pedrinho, abre aí no meu, onde eu te enviei aí. Aleluia, Deus. Nós vamos falar um pouco aqui no versículo 19 e o capítulo, no versículo 19 de Provérbios, e o capítulo é o 14. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Oh, Deus poderoso. Aleluia, Deus. Encontrou? Aleluia, Deus. Eu acho que eu vou te dar esse microfone para a igreja ouvir direitinho, que tu fala baixo. Aleluia, Deus. Vem pegar aqui, vem. Aleluia, Deus. Para me ajudar a pregar hoje. Glória a Deus. Não pode. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Pode ir para lá e para que tu. Aleluia, Deus. Para tu ir vendo também na tua Bíblia. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. No versículo 19, no capítulo 19, versículo 14. Aleluia, Deus. Está assim, ó. Deus Todo-Poderoso. Quem quiser me acompanhar. A casa e os bens vêm. A casa e os bens vêm com a herança dos pais. Mas a esposa prudente. Mas o Senhor dá a esposa prudente. Outra versão diz que a esposa prudente vem do Senhor. Aleluia, Deus. Então, para nós saber um pouco sobre a esposa prudente, vamos falar aqui um pouco do segundo capítulo do livro Casamento Abençoado. Pedrinho, eu vou dar uma parada aqui, tu vai ler a introdução do segundo capítulo. Lê aí, para nós. A palavra diz que a mulher prudente. Peraí, é o segundo capítulo do livro Casamento Abençoado. Está aí? Vai, pode ir. Nesse segundo capítulo, quero falar a respeito do tempo da esposa com o marido. Pode continuar. Primeiro ponto inicial. O casamento abençoado, ele é constituído por Deus em Provérbios 19,
versículo 19, 14. Pode continuar. A palavra diz que a mulher prudente vem do Senhor, ou seja, a mulher não é o homem que escolhe, mas sim Deus que escolhe. Verdade. Pode continuar. Muitas pessoas têm traduzido o contexto errado a respeito do casamento, e todo casamento que o homem escolhe os seus próprios interesses, ele dá errado. Como o mesmo versículo diz que os bens são adquiridos e dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Amém? Aquilo que eu falei. Aleluia, Deus. Então, esse segundo versículo vem falar um pouco a respeito do tempo. O homem e a mulher precisam tirar tempo para a esposa e vice-versa. Eu não vou entrar muito nesse método, porque ele se torna muito grande, aqui dá 2 ensinamentos. E nós vivemos dias que o marido e nem a mulher tiram tempo um para o outro. Eles estão sempre preocupados com algumas coisas, né? Então, isso vai desgastando o casamento. Então, o marido, ele tem que tirar tempo de tudo, para dar tempo à sua esposa, e a esposa também. Às vezes tem marido que ele tira tempo para o futebol, tira tempo para os amigos, tira tempo para tudo, mas ele não tira tempo para a esposa. E é necessário que ele venha tirar tempo para a esposa, e a mulher vice-versa também. Então, a mulher, ela tem que tirar tempo para o seu esposo. Aí, irmão, mas hoje tem um capítulo da novela ou a série fulano. Não, você tem que largar aquilo e dar tempo para o seu esposo, porque ele é carne da sua carne e osso dos seus ossos. Sabe por que os casamentos estão em declínio? Justamente por isso. Porque nós não tiramos tempo para as esposas e nem as esposas tiram tempo para o seu marido. Quando nós vamos ver em Gênesis, o homem não estava perto da sua esposa, ou seja, não estava dando tempo à sua esposa. E o que é que acontece? A serpente engana a esposa por falta de tempo. Uma coisa interessante que nem a mulher e nem o homem, quase todo mundo não gosta de conversar, porque às vezes a gente gosta de conversar com a pessoa olhando para a gente. E geralmente a gente está conversando, ou se a mulher conversando, o marido no celular não dá nem atenção que a mulher está conversando. Ou então, vice-versa, o marido está conversando, e o que é que você deve fazer quando o seu esposo estiver conversando? Você parar tudo e dar atenção que ele está conversando. E vice-versa. E por isso que os casamentos se acabam por causa disso. Isso vai estar no livro, depois você vai ler, depois você comprar, você vai ler e você vai ter um casamento abençoado. Mas temos que ler todinho os aconselhamentos bíblicos. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Pedrinho, agora nós vamos continuar um pouco mais. Aleluia, Deus. Agora nós vamos... essa parte aqui, o que é uma mulher prudente. Agora nós vamos falar o que é uma mulher prudente. Vai, Pedro. O casamento abençoado com uma mulher prudente, dado pelo Senhor, representa muito mais do que uma união. É a maior bênção, o alicerce verdadeiro e o projeto de Deus para uma vida plena. Veja o que ele significa. Primeiro ponto, vai. Representa um presente exclusivo de Deus. Diferente dos bens, terras ou dinheiros que vem dos pais ou do esforço humano. A esposa prudente não se compra, não se herda e não se encontra só por sorte. Pode continuar. Aleluia, Deus. Até o segundo ponto. Pode continuar. Ela é uma dádiva. Vai, pode continuar. Especial, preparada e concedida diretamente por Deus. Isso mostra que o Senhor cuida do que é mais importante, o coração, o lar e a felicidade da pessoa. Amém? Uma coisa que interessante, irmão, uma mulher prudente, ela não é comprada por bens nem dinheiro. Uma mulher prudente também é o que? Um presente gracioso que o Senhor nos dá. Aleluia, Deus. Por isso que no versículo 10 vai dizer que ela é mais valiosa do que prata, do que ouro, do que
isso que nós temos que ter atenção, porque a mulher prudente, ela é muito valiosa. Por isso que o versículo diz: a mulher virtuosa, quem encontrará? Porque ela está no contexto de a mulher prudente está no contexto da mulher virtuosa. Então, quem encontrará? Por isso que é difícil. E nós não queremos esperar na vontade de Deus. Nós não queremos esperar o que Deus tem para conosco. E quando nós esperamos, automaticamente o Senhor ele começa a fazer coisas grandiosas nas nossas vidas. Então, ou seja, mulheres, você não é comprada com dinheiro, você não é comprada com bens, mas você é dada a seu esposo como um presente. Aleluia, Deus. Dinheiro no mundo vai comprar isso. Mas quem é que dá? O Senhor Jesus. Quem é que faz isso? O Senhor Jesus. Então por que os casamentos nos dias de hoje não dão certo? Porque não é o Senhor que tem dado, é nós que temos escolhido. E quando nós escolhemos, irmão, vai dar errado. Aleluia, Deus. Então é melhor nós deixar com que o Senhor escolha. E quando Ele escolhe, irmão, Ele vai te dar o quê? Um presente. Um homem que possível Ele vai dar vida por você. É o que a palavra diz. O homem tem que dar vida o quê? Pela esposa. Aleluia, Deus. Então quando nós se tornamos, a mulher se torna desse jeito, o homem se torna desse jeito, você começa a construir um casamento abençoado. Mas hoje está se destruindo justamente por isso, porque nós não estamos tendo um casamento abençoado. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E uma coisa que você tem que se alegrar, irmão, que você, aleluia, é mais valiosa do que uma pérola, do que uma joia, né? Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Nós falamos um pouco a respeito. Agora nós vamos para o segundo ponto, Pedrinho. Segundo ponto falando da mulher prudente, viu? Segundo ponto falando da mulher prudente. Representa sabedoria e direção divina. Prudente quer dizer sábia, sensata, que tem discernimento, teme a Deus e sabe conduzir a vida e a família com inteligência e amor. Aleluia, Deus. No casamento, ela é uma ajuda adequada, exatamente o que o marido precisa para crescer, caminhar e cumprir o propósito de Deus. Amém? Aleluia, Deus. Isso aqui é muito profundo, irmão. Segundo ponto. Segundo ponto, o que a mulher prudente representa? Ela representa sabedoria e direção divina, e representa prudência que diz sabedoria, sensata que tem discernimento. Olha aqui, irmão. Primeiro, sabedoria. Segundo, discernimento divino. Então a mulher prudente, ela tem essas características. Tem sabedoria, aleluia, Deus, e tem revelação do Senhor, tem revelação dos altos céus. Ela tem uma revelação aguçada, irmão, que quando o inimigo quer entrar no meio do casamento, ela já diz: peraí, aqui quem entra é o Senhor. Aqui o inimigo não vai entrar para bagunçar a minha vida, mas o Senhor, porque ela tem essa direção, irmão. Ela tem a sabedoria e tem essa direção divina. Louvado seja o santo nome do Senhor. E outro ponto, ela é prudente, que diz sabedoria, sensata. Aleluia, Deus. Antes de ela abrir a boca, ela tem o que? Sabedoria. Ela não vai abrir a boca por abrir. Ela vai abrir porque o Senhor deu o que? Sabedoria. Aleluia, Deus. Isso é uma mulher prudente. É por isso que os homens, eles estão caindo na maravilha, porque eles querem dar no seu maior prazer. Eles veem os seus olhos, aí os seus olhos dizem: aquela ali é a mulher perfeita. E às vezes o Senhor está dizendo: não é essa aí, não, é essa aqui. Aí vai em busca do profeta para dizer: essa aí é a tua esposa e também a mulher. Aí lá na frente está tudo errado, aí pede divórcio, aí quer que o pastor vá lá, bote a mão e separe e dê outro casamento. Não, irmão, nós temos que ir de acordo com o que o Senhor ele tem para nós. Que você vai morrer velhinho, mas o seu esposo. Aleluia, Deus. E você vai se tornar o quê? Uma pedra preciosa. Aleluia, Deus. Irmã, isso aqui é muito, depois, também não vai dar para a gente pregar tudo, mas depois eu queria que a minha irmã lesse. Aleluia, Deus. Esse conteúdo que é muito maravilhoso. Aleluia, Deus. Então a mulher prudente, ela tem essas características. Agora nós vamos falar um pouco a respeito da
construção do lar. Aleluia, Deus. Construtora do lar. Aleluia, Deus. Agora, o que é uma mulher prudente? Ela é uma construtora do lar. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Ela não só mora na casa, mas edifica, protege, organiza e faz da família um lugar de paz, ordem e bênção. Conselheira e fiel, suas palavras e atitudes trazem segurança e equilíbrio, decisões certas, pois vem de quem anda com Deus. Aleluia, Deus. Vamos lá, terceiro ponto desse resumo aqui. Terceiro ponto, representa valores, né? Maior que toda riqueza, o versículo compara a casa e riquezas são herança, mas do Senhor vem a esposa prudente. Aleluia. Isso ensina que nenhum bem material vale mais do que uma mulher sábia. Aleluia. E temente a Deus. A riqueza acaba, a casa pode se perder, mas a companhia, o amor e a sabedoria dela são tesouros que duram para sempre. Te abençoe, gerações. Pode continuar. Abençoe gerações. Abençoe gerações. Pronto, pode ficar aí. Olha aí as características da mulher, irmão. Você vai ter o quê? Uma geração abençoada. Peraí, deixa eu voltar aqui. Isso aqui é muito profundo. Representa valor maior do que as riquezas. Aleluia, Deus. Olha o valor de uma mulher prudente. Ela vale mais que riquezas. É por isso que o versículo diz: a mulher virtuosa ou a mulher prudente, quem encontrará? Porque é difícil. É difícil encontrar uma mulher nessa proporção. Aleluia, Deus. Por isso que o versículo diz isso, o versículo lá em Provérbios 31:10 diz que é difícil encontrar uma mulher dessa proporção. Aleluia, Deus. Vale mais que riqueza. Compara a sua casa, riquezas são herança, mas o Senhor vem. A esposa prudente, isso ensina bem. Aleluia, Deus. Nós vamos agora ao quarto ponto sobre a mulher prudente. Aí nós vamos passar para a mulher virtuosa. Aleluia, Deus. Pode ler o quarto ponto. Representa um casamento abençoado e firme. Quando a mulher vem do Senhor e vive com prudência, o casamento deixa de ser só uma união humana e sim torna reflexão do amor e da fidelidade de Deus. Posso continuar? Aleluia, Deus. Ela é o coração do lar, e com ela o casamento se mantém firme, supera dificuldades, cresce na fé e se torna uma bênção para todos ao redor. Em resumo, esse casamento representa que Deus está no controle, que Ele provê o melhor e que a verdade, fidelidade e estabilidade não estão no que temos, mas em que Ele nos dá e como vivemos sobre a sua sabedoria. Aleluia, Deus. E quando o editor colocar isso aqui tudo nos pontos, ajeitar direitinho, vai ficar excelente, né? Aleluia, minha garganta seca direto. Aleluia, quero trazer aqui algo muito importante aqui, ó. Representa um casamento abençoado e firme. Quando a mulher vem do Senhor e vive em prudência, o casamento deixa de ser uma só união humana e sim torna-se exemplo do amor e de fidelidade a Deus. Ela é o coração do lar. É isso aqui que eu queria. Então, a mulher prudente, irmão, ela se torna o coração do lar.
porque ela é o coração do lar. E onde é que vem tudo, irmão? O coração. Por isso que Jesus disse que nós falamos e o que o coração está cheio. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Então, às vezes, irmã, rapaz, eu dou muito valor para o lado, dou valor a entrar no mover do Espírito Santo. Eu entro na dimensão de glória, mas eu gosto também de trazer algo. E depois que eu trago algo, se você tiver querer receber o fogo do Espírito Santo, nós vamos receber o fogo do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Então, isso, irmão, é a característica da mulher prudente, a mulher que o Senhor dá ao homem. Aleluia, Deus. Então, hoje eu vou falar só um pouco sobre a mulher virtuosa. Essa é a característica da mulher prudente, ou seja, a mulher prudente, quem dá é o Senhor. Aleluia, Deus. Por que que muitos homens estão ficando desse jeito, querendo divórcio, etc? Porque a mulher não foi o Senhor que deu, foi nós que escolhemos com nossos próprios olhos. É por isso que precisamos ter tempo um para com o outro. Aí agora vamos entrar no versículo 11 de Provérbios, no capítulo 31, versículo 11. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome. Como é que está o versículo 11 aí no livro de Provérbios? Oh, Deus poderoso. Aleluia, Deus. Lê na Bíblia o livro. Lê na Bíblia, depois você volta para aí, Pedro. Pode. A menina lê, Pedro. Pode ler. O coração do seu marido, nela está. Confiado nela, nenhuma fazenda faltará. Aleluia, Deus. Olha aqui, irmão. Primeiro, ele diz que a mulher virtuosa que encontrará mais preciosa do que joia. Aí agora no versículo 11 ele diz: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de nada. Aleluia, Deus. Eu tenho uma versão que diz, outra versão que eu tenho 4 Bíblias. Aleluia, Deus. Tem uma versão que diz que o homem confia, quando a mulher é desse jeito, a mulher virtuosa, o homem confia tanto, ele confia como se fosse de olho fechado. Ele confia tanto nela que não se preocupa. Aleluia, Deus. A mulher é virtuosa, mas a mulher que não é virtuosa, o negócio complica. Aleluia, Deus. Louvado seja. Então, quando você encontra a mulher virtuosa, o homem confia nela inteiramente. Por quê, irmão? Porque, olha, o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de nada. Aleluia, Deus. Então, quando a mulher é virtuosa, o homem entrega todo o seu coração a ela. E quando entrega todo o seu coração a ela, então ela é o que? Ele está o que? Vamos dizer, praticamente na mão dela, porque o coração dele é dela. Mas hoje, irmão, esse mundanismo, ele está tirando a autoridade das mulheres que querem ser mulher virtuosa. Nós vemos nessas redes sociais as mulheres dizendo que não conseguem viver sem homem. Aí quando entrevista um homem, o homem diz: não consigo viver sem a mulher. E esse movimento feminismo, aleluia, Deus. Pedi, está gravando, tá? Está gravando, tá? Aleluia, Deus. Então esse movimento feminismo, que talvez corta quando a gente está gravando, quando vai corta quando fala disso, né? Aleluia, Deus. Ele está acabando com as mulheres que querem se levantar para fazer o seu lar abençoado. Aleluia, Deus. A mulher que ela quer ser desse jeito para o marido, dar o coração a ela. Aleluia, Deus. As irmãs não têm muita essa experiência, mas eu que estou indo essas visitas. Aleluia, Deus. Eu vi ontem, uma mulher, nós estávamos sentados assim, uma mulher que ela é irmã, e a gente fez amizade, que ela vai para o mesmo canto onde eu vou. E ela sentada, ela saiu antes, porque eu tinha ficado de levar uns camarões para ela e não deu certo. E ela saiu e foi conversar comigo, conversando com uns homens. E ela trabalha nessa área de negócios de família e tal, etc. E ela aconselhando: olha, hoje em dia o homem tem que ter muito cuidado. Tem mulheres que raiva do homem, ela se rasga e vai dar parte e o homem é preso. E ela dizendo que tem muitos homens presos injustamente nessa situação. Aleluia, Deus. E ela sabe que é tanto que ela aconselha
virtuosa ela é difícil. Ela dá o seu valor. Aleluia, Deus. Ela não vai querer qualquer coisa, porque ela sabe o seu valor. A Bíblia diz, nós lemos agora, que ela vale mais do que bens, ela vale mais do que pedra preciosa, ela vale mais do que joias. Aleluia, Deus. Então, a mulher virtuosa, o homem dá o coração a ela e confia plenamente nela. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos, aleluia, ler aqui um pouquinho a respeito disso aqui, ó. O casamento abençoado é um tempo da mulher e o tempo da mulher virtuosa. As características da mulher virtuosa. Lê aí, Pedrinho, as características da mulher virtuosa. Hã? Continua para baixo, tem assim o tema. As características da mulher virtuosa. Aleluia, Deus. Encontrou? As qualidades, não? As qualidades, As qualidades da mulher virtuosa, O que nos ensina, Provérbios 30, a partir do versículo 10 ao 31, a Bíblia nos apresenta o relato mais completo e belo da mulher que é verdadeiramente virtuosa, digna de honra e abençoada por Deus. Ela é chamada de mulher virtuosa, uma expressão que significa força, capacidade, integridade, presta atenção aí, mulherada, presta atenção aí, pode continuar, vai. Valor muito maior do que joias do mundo. Sua qualidade não são apenas bela ou aparência, mas frutos do coração, que ama a Deus, ama a sua família e vive com sabedoria e propósito. Referência bíblica, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Agora vamos continuar o primeiro ponto. Continua o primeiro ponto. É de valor inestimável a mulher virtuosa que a pode achar, pois o seu valor é muito mais maior do que joias preciosas, versículo 10 e Provérbios. Ela não vale pelo que tem, ou como se veste, mas por quem ela integra, fiel, digna de confiança. No casamento, ela é um bem mais precioso que o marido pode receber, algo que dinheiro não compra, o que torna a união rica em amor e paz e segurança. Amém? Aleluia, Deus. Você entendeu aí o que é uma mulher virtuosa? Não? Aleluia, Deus. Aqui ainda no primeiro ponto, inspiração, confiança total. Inspiração e confiança total que o marido deve ter na mulher. Esse versículo nós lemos, o coração é inteiramente entregue a ele. O versículo 12 de Provérbios está como? Quem pode ler aí na Bíblia, o versículo 12. Agora nós vamos para o versículo 12. Aleluia.